Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos. Deixa eu só dar uma acertada aqui na câmera. Meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Voz Cama no Deserto, é o quadro Jovem Sois Forte, onde estaremos aqui conhecendo, dentro aqui do quadro Jovem Sois Forte, a primeira lição do quarto trimestre. Estamos aqui entrando, vamos estar iniciando próximo domingo o quarto trimestre, tá bom? Primeira lição tem como título Livro de Provérbios, um convite à sabedoria, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, temos cometido, te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, pela iminente volta do Senhor, a qualquer momento, pela qual aguardamos segundo as Tuas ricas promessas. Estamos aqui, Senhor, dentro de mais um trimestre, iniciando ele aqui na lição número 1, onde dentro desse trimestre estaremos, Pai, vendo alguns temas dentro do livro de Provérbios. Se conosco, Senhor, nos concede sabedoria, a exemplo do pedido em que Paulo diz que podemos pedir, que o Senhor nos dará com liberalidade. Então, Pai, concede-nos sabedoria. Sabedoria do alto, aquela sabedoria que é pura, que é santa e que é louvável e que é do teu agrado. Aquela, Senhor, que nos faz entender, compreender e viver, Senhor, a tua palavra na prática em nossas vidas. Faz isso, Pai, que nós te pedimos, já queremos te agradecer, em nome do Senhor Jesus, e pedir a tua bênção sobre cada jovem, sobre cada adolescente, que todos quantos estarão comigo aqui, ó Pai, no canal, juntos, conhecendo esse conteúdo. Em nome do Senhor Jesus que oramos, te damos graça por tudo. Amém. Vamos abrir aqui a lição. O texto principal diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Deixa eu só ver aqui se está. Isso aí. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Resumo da lição: o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. O livro de Provérbios é um manual de ética diária que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Segundo os estudiosos, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, aquele que foi mais sábio do que todos que foram antes dele, e nenhum outro depois chegou a ter a sabedoria de Salomão. E ele escreveu o livro de Provérbios justamente no período da sua mocidade, da sua juventude. Tá bom? Texto bíblico, Provérbio 1 a 7, 20 e 23. Provérbio de Salomão, está aí, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução,
para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. O louco desprezam a sabedoria e a instrução. A suprema sabedoria, antissonantemente, clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às estradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó loucos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecerás o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. Precisamos entender, caro jovem, que não é só a leitura, não só do livro de Provérbios, mas da palavra de Deus, que nos fará sábio, mas sim a consciência do quanto dependemos de Deus para a iluminação, né, da sua palavra, enquanto por ela e nela estivermos, né, estudando, meditando. Logo, essa é a compreensão que temos que ter. E entender, como diz aqui o versículo 2, 3, 4, 5 e 6, que ele tenha o seu alvo. E o resultado de cada um desses alvos que nós temos aqui no versículo 2, 3, 4, 5, 6, diz aqui no versículo 7. Isso nos vai considerar temor do Senhor. E é o princípio da ciência. É a partir desse temor que passamos a buscar em Deus a verdadeira compreensão da sua vontade. Porém, ainda assim, há muitos que se colocam, há muitos que agem como, né, loucos e passam a desprezar a sabedoria e instrução que encontramos não só no livro de Provérbios, mas também em toda a palavra de Deus. Introdução: o que é a sabedoria? Há um manual para como viver? Como devemos nos relacionar com Deus? Como nós mesmos, com a família e com a sociedade? Essas questões farão parte deste trimestre, em que o livro de Provérbios é o nosso objeto de estudo. Então, estaremos nesse trimestre estudando Provérbios, que traz princípios, né? Cada versículo, né, em Provérbios, na sua totalidade, trazem verdades e princípios de vida à luz da vontade de Deus e não baseado unicamente na razão, na lógica, na racionalização e na razão puramente dita de cada um de nós. Não. É algo proveniente do céu. É algo que são princípios que têm caráter tanto de benefício para nós, quando no seu exercício e na sua prática, no nosso tempo, na nossa contemporaneidade, como também como resultado para nós de frutos eternos. Primeiro ponto, um livro para a vida. A arte de viver. Primeiro subponto. Recentemente estudamos o livro de Salmo. Vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Diferente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com a nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos.
É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto. Está aí, confirmando o que nós comentamos. Por isso, são princípios de fé e confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é a forma idealizada da vida, mas o ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus. E, ao mesmo tempo, confirmado por meio do estilo de vida dos justos que vivem para glorificar a Deus. Isso não significa que o livro de Provérbios deve ser lido como uma receita que traz um segredo para cada momento da vida. Muito pelo contrário, Provérbios nos ensina a ser realistas, prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus, para caminhar de modo que desenvolvamos uma justa maneira de viver, começando sempre em Deus. Por isso que falamos sobre a questão ali, né, daquele clima que o versículo 7 nos trouxe, a partir dos princípios, né, e alvo que nós contemplamos ali na leitura bíblica, do versículo 1 ao 6 do livro de Provérbios. Segundo o subponto, o que é a sabedoria? Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de quem serve a Deus. Ou seja, nós precisamos entender aquele princípio, a diferença de conhecimento e de sabedoria. O conhecimento está atrelado, né, ao bojo, né? Está atrelado ao conhecimento, né? Com respeito a um assunto, a um tema, a um livro, a princípios, enfim. Conhecimento é o agregar, né, entendimento, é agregar, né, conhecimento. E a sabedoria é o exercício do conhecimento, é a prática de vida. E quando há o conhecimento, ele só vai ter realmente resultado quando colocado dentro de um aspecto de sabedoria. Ou seja, a sabedoria faz com que nós venhamos a ter o entendimento como pôr em prática aquele conhecimento que adquirimos, referente a qualquer assunto em que a Bíblia nos traz, com respeito como eu devo agir no momento em que preciso praticar a paciência. Nós entenderemos o que é paciência, pelo que a Bíblia nos ensina, e a sabedoria nos fará colocar em prática essa sabedoria e por aí e daí por diante. A única coisa que precisamos saber é que conhecimento é o agregar, né, o entendimento de determinado assunto, chegar ao conhecimento de tal fato, de tal assunto, né? E a sabedoria é a ferramenta que nos faz colocar ela em evidência, como lemos aqui, ó. Tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam aí um modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer, vamos prosseguir aqui, isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação, olha só, ou ao conhecimento cultural puro e simples, mas à habilidade de aplicar um determinado conhecimento para superar um problema da vida. Foi o caso oportuno ali, quando Salomão, chegaram diante dele com a causa, né, com um assunto para ser resolvido de duas mulheres que tinham uma criança, cada uma teve o seu filho recém-nascido, e uma de forma imprudente acabou dormindo e acabou deitando sobre aquela criança, e a criança acabou sufocada e morreu. Ela acordou na madrugada, né, viu que a outra estava dormindo, trocou os filhos. E ao acordar, começou aquela
discussão, né? Não, esse é meu filho, não, meu filho não é. Aí levaram para Salomão. E ele usou ali um princípio de sabedoria, tendo o conhecimento da causa, ele pôs em prática, né? E revelou a sabedoria diante daquela situação. Ele disse: então vamos fazer o seguinte: traz a espada, vamos cortar a criança no meio e dar uma parte para cada um. Aqui, o filho que tinha morrido, que menos importava para ela, já que o filho dela morreu, disse para o rei: que assim seja feito. Enquanto que a outra, que era a verdadeira mãe, e se importaria pelo filho, ela chegou a dizer: não, não, não faça isso, que dê para ela o filho, mas que não mate ele. Aí foi nessa atitude daquela mulher que Salomão ele resolveu aquela situação e foi observado na vida de Salomão esse ponto crucial que é a habilidade de solucionar problema através, né, do conhecimento, de algo que você vai saber e você vai pôr ele em prática da maneira hábil. Isso é lógico, direcionada pelo Senhor, né? Dada pelo Senhor. Por exemplo, a formação acadêmica não tem potência para livrar você dos caminhos da delinquência. Provérbios 11, 19 vai tratar desse aspecto. Ou dos enlaces de uma sedução. Provérbios 7, 21 a 23. Então você pode ter conhecimento de tudo, mas negligenciarmos tanto quanto a um como ao outro que aqui tem dado, sido exemplo em tantas outras áreas da nossa vida. Já a sabedoria, ela se revela pela prática, né? Diante de assuntos como este. Por isso que vamos ver o exemplo aqui de Provérbios 7, 21 a 23. Provérbios 7, de 21 a 23. Quando ele diz aqui, ó: ela o faz ceder a uma multidão das suas palavras sedutoras. Ela o faz quem? O homem, o jovem, o imaturo. Ceder à multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas do seu lábio o arrasta. Ele a segue logo como boi que vai ao matador e como louco ao castigo das prisões. Até que uma flecha lhes atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está amarrado contra a sua vida. Aí no versículo 24 ele passa a instruir. Ele diz: agora, pois, filho, ouve-me, e estás atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido na sua vereda, porque ela muitos têm feito cair feridos, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminho de Sheol é a sua casa, qual desce a câmara da morte. Mas nós observarmos o princípio aqui do caminho, já tenho a orientação aqui, ó, no começo, né? Olha aqui como ele diz, ó: filho meu, guarda as minhas palavras e tesoura contigo o meu mandamento. Observa o meu mandamento e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e chama ao entendimento o teu amigo íntimo, para, olha só, te guardar da mulher alheia, da adúltera, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minha grade, olhando eu, vi entre os simples, divisei entre os jovens, um mancebo falto de juízo. Então, logo, ainda que você tenha conhecimento dessa realidade e desse perigo, o que vai nos tornar adulto é meditarmos, refletirmos, ponderarmos sobre os princípios que Deus tem estabelecido, para que não venhamos a ser seduzidos, ou nessa questão, ou com respeito ao cuidado para não caminharmos para o campo da delinquência.
Mas a sabedoria que vem do alto instrui e, ao mesmo tempo, cria de dentro para fora, instrumento necessário para fazer com que você rejeite o que é mal e abrace o que é bom e glorifique a Deus. Assim, a sabedoria e a habilidade de lidar bem, de acordo com a justa retidão em nossa relação com Deus, com as nossas emoções, com a dieta diária, com a sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com toda a sociedade e sua estrutura, com o dinheiro e dimensão específica da nossa existência. Terceiro subponto, literatura de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria, ou sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Como devemos nos relacionar com Deus, com o próximo, diante de uma injustiça, como devemos reagir sem sermos nivelados ao agressor, diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus, qual é o sentido da vida? Essas e outras questões fazem parte da experiência humana e são devidamente abordadas na coleção de literatura de sabedoria e, em especial, no livro de Provérbios, objeto de nosso estudo nesse trimestre. Segundo ponto, composição e estrutura de Provérbios. Primeiro ponto, Provérbios, autor e data. Basicamente, podemos dizer que Provérbios é um ditado ou uma máxima que expressa uma verdade geral. Por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora não esteja na Bíblia, trata-se de um bom ditado popular. Há outros provérbios no contexto secular que expressam a verdade geral. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e, por isso, contêm um significado mais amplo, no seu não se atendo apenas a uma máxima ou ditado, mas remontando à interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Não por acaso a palavra moshol, provérbio, em hebraico, tem esse significado mais amplo, como destacamos. São máximas ou ditados que expressam verdade, as quais servem como princípio de vida, correta e justa diante de Deus. Além disso, a autoria do livro de Provérbios e do sábio Salomão, a maioria dos provérbios de sua autoria, a maioria, né? O árabe Agur, outro não é realita, Lemuel, e um autor desconhecido. Esses autores versaram máximas ou ditados, parábolas que expressam princípio divino que podem ser aplicados ao nosso cotidiano. Já a data aproximada de sua composição se encontra em 970, 700 anos, a 700 anos antes de Cristo, dentro desse período que foi escrito o livro de Provérbios, isso antes do exílio dos judeus. Observe bem, antes do exílio do juízo. Isso nos revela o quê? Que o fato do povo judeu parar no exílio foi justamente a falta da sabedoria, a falta de considerar o que tinha em mãos antes. Por isso, amados, é que nós devemos, caro jovem, se ater a essa questão. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Paulo, ele disse para Timóteo que ele era um jovem sábio porque ele tinha o exercício recorrente, corriqueiro, no seu dia, na sua vida diária, das Escrituras. Por isso que ele diz, as Escrituras que te podem fazer sábio para a salvação. E essa salvação podemos considerar aqui em duas faces, que foi dita no começo. A primeira da nossa vida diária, em todo aspecto, né? Primeiramente no nosso relacionamento com Deus e em extensão aos demais relacionamentos e contexto de vida. E a segunda é de caráter eterno. É que vai nos fazer compreender, né? E nos resguardar do pecado. Estamos desagradando a Deus. Pelo contrário, se praticarmos
levarmos na sua verdadeira consideração que temos que ter pela palavra de Deus, caro jovem, você vai ser não só um jovem, não só um adolescente, né, de Deus, andando em sabedoria, mas você vai ser um adulto, você vai ser aquele que vai ter em si a própria experiência, o gozo do que é a palavra de Deus sobre nós, resguardando-nos de sermos cativo do engano, cativo, a exemplo do texto que nós lemos, daqueles que acabam se enveredando e sendo persuadido por aquela mulher adúltera, né, que com palavra lisonjeira levou aquele jovem não para a cama, mas para o céu. Então valorize a palavra de Deus em sua vida, tá bom? Segundo subponto, a estrutura, composição e estrutura do provérbio, que nós estamos vendo, né? Segundo subponto, a estrutura do livro de provérbio. Em primeiro lugar, devemos destacar que o livro de provérbio foi escrito como poesia hebraica. Por isso, ele é denominado também de livro poético. Essa informação é importante para observar muitas imagens que estão presentes no livro, por meio de comparações, contrastes, de paralelismo, como elementos bem peculiares da poesia hebraica. Assim, por se tratar também de um gênero poético, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. Por isso, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais divisões: discurso, de 1 a 9, coleções de provérbios, de 10 a 29, e apêndice, que é o provérbio 30 e também 31. Por ser poema, provérbio não tem capítulo, né? E sim, provérbios 1, provérbios 2, versículo tal, porque se trata de uma poesia, ou seja, de versos, né? Uma informação de destaque, a autoria e a composição de Salomão a respeito dos capítulos 1 a 24, e a compilação dos capítulos 25 a 29, pelos homens do rei Ezequias. Embora a autoria seja de Salomão, a primeira divisão traz uma introdução que apresenta o contexto e propósito do livro de Provérbios como consideramos. Em seguida, abre uma série de discursos, ao mais longo, que trazem instrução, exortações, advertências, repreensões, que estimulam o temor ao Senhor, ilustrado por meio de contrastes entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. Capítulo 1, 8 a 9, 18. A segunda divisão, capítulo 10, 1, 29 e 27, é uma coleção de provérbios propriamente ditos, ou seja, de máximas ou ditados, em que frases concisas e vivas têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino do discurso presente na primeira divisão. E, finalmente, a terceira divisão, denominada de apêndice, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, priorizando uma relação reta e justa para com o nosso próximo. Terceiro ponto, caminhando para o final, convite chamado à sabedoria. O provérbio do livro, o propósito do livro de Provérbios, deixa eu ver só um negócio aqui, está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito: conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento e discernimento ao jovem, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Por consequência, aparecem 2 imagens no final da primeira divisão: a imagem de insensatez personificada numa mulher que busca seduzir um jovem ingênuo, e a da senhora sabedoria, que busca induzir o jovem a adquirir sabedoria e inteligência. Provérbios 8 é a personificação desta sabedoria, como que convidando a ela, né? Elas são analogias perfeitas da insensatez e da sabedoria, respectivamente. Dito isto, podemos afirmar que o propósito do livro de Provérbios é instruir os jovens, moldando o seu caráter de modo que a sua vida seja plenamente coerente
entre os valores atemporais de Deus e as circunstâncias temporais de nossa experiência humana. Por isso, um livro tão antigo como o de Provérbios tem muito a dizer a você, pois as questões que trata são atemporais. Olha só, a palavra eternas. Elas nos brotam da esfera externa do ser humano, mais das questões do coração que todo jovem apresenta em qualquer contexto que se encontra. O livro de Provérbios foi escrito para você, prioritariamente ao jovem. É claro que pode ter muitos que ainda na idade, né, com a idade avançada ainda, né, age de forma insensatez ou com insensatez. Por quê? Porque nunca teve um encontro com Deus. Nunca teve em mãos o livro da sabedoria, a palavra de Deus. Por isso, estão na mesma necessidade, né, da esfera do jovem. Aqui, o nosso mestre ele destaca isso através da relação pelo qual é o alvo de Provérbio, porque Salomão escreveu quando jovem, e porque ele é justamente na adolescência e na mocidade que, pela falta de experiência, carecemos desse recurso tão maravilhoso pelo qual o Senhor quer dar a cada um de nós, principalmente a você, meu querido e amado jovem. Amém? Segundo subponto, tudo começa em Deus. Uma das preciosas lições da instrução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Ela se inicia com o temor do Senhor, isto é, a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele, a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. Aqui devemos prestar atenção para a expressão princípio. Ela refere-se ao que vem primeiro, as condições elementares para dar qualquer passo adiante. O temor do Senhor é a condição elementar para conquistar sabedoria em relação às coisas de Deus, consigo mesmo, com sua família e na relação com a sociedade. Com efeito, todas as questões de nossa vida, bem como nossa relação com o mundo em que vivemos, estarão organizadas quando a nossa relação com Deus estiver em ordem e coerência com Ele. Não há atalhos, tudo começa em Deus. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos santo. Vamos estar lendo aqui, melhor a ler, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como um sacrifício, olha, vivo, santo e agradável, a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos só pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, logo, somente a palavra de Deus é que vai, né, nos condicionar a isso, porque tudo começa no Senhor. E o subponto 3, escolha a sabedoria. Escolha a sabedoria. É um conselho, né? No versículo 20, a sabedoria está personificada numa mulher que clama de fora. Isto é, ela clama na rua, nas avenidas, nas praças, ou em qualquer lugar que o jovem esteja. E o confronta de maneira muito direta. Até quando vocês serão ingênuos? Insistiram em sua ingenuidade? Até quando vocês serão ingênuos? Insistirão em sua ingenuidade? O ingênuo aqui, o nécio, que significa louco, é aquele que carece de prudência e entendimento. Não tem convicção própria e, por isso, segue o caminho de qualquer insensato. Sabedoria bíblica, revelada em Deus, faz com que o jovem cristão seja responsável pela sua vida diante dele, bem como diante dos homens. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos convida a amadurecer, a fim de tirar o caminho da prudência e da responsabilidade. Provérbios
desejam forjar um caráter divino dentro de você. Concluindo, nesta lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios. Vimos algumas particularidades desse livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? Se é a sua resposta, amado e querido jovem e adolescente, então que você esteja conosco, como também meu amigo, você que é ouvinte da palavra de Deus, meu irmão. Então, continue conosco nessa empreitada que será, por certo, proveitosa para nós, nesse 4º trimestre, onde estaríamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, né? Considerando pontos justamente do que esse livro nos ensina no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe, nos conceda essa graça, não só ao conhecermos, mas a iluminarmos o nosso entendimento e nos ajudar, pela sua incomensurável graça, a vivermos realmente essa sabedoria, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, e que o seu nome seja glorificado. Um abraço a todos.